todos bem-vindos à nossa próxima palestra. É com uma pessoa muito querida e especial. Renata Pinotti é nutricionista materno-infantil, tem 16 anos de experiência na área de alergia alimentar e enfermidades pediátricas, é mestre em nutrição humana aplicada pelo ProNut da USP, é especialista em nutrição hospitalar pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP, é tutora estadual no método Canguru pelo Ministério da Saúde e facilitadora em constelação familiar, segundo a ciência Hellinger, e colaboradora da Hellinger Schule. Ela é idealizadora do trabalho que integra o olhar das novas constelações familiares à nutrição. A Renata hoje vai falar pra gente sobre a constelação familiar nas dificuldades alimentares. É um tema muito interessante, amplo e que eu não conheço pessoa melhor para falar sobre esse tema do que Renata Pinotti. Então tenham todos uma ótima palestra, aproveitem muito e até a próxima. Olá, meu nome é Renata Pinotti. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar do CONALCO, esse congresso maravilhoso que eu tenho um grande prazer em participar todo ano. E esse ano eu recebi um presente e ao mesmo tempo um desafio, que é falar sobre a constelação familiar. Como a constelação familiar pode nos ajudar nos casos de dificuldades alimentares, que tem desafiado tantos profissionais, tantas famílias. Primeiro, então, eu quero contar um pouco para você do que é a constelação. A constelação familiar é a ciência dos relacionamentos. Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, um alemão, ele é filósofo, pedagogo e teólogo de formação, foi padre, estudou a teoria primal, a análise transacional, psicodrama, estudou a psicanálise na sua língua original, então ele também é psicanalista. Então ele caminhou por várias frentes, por várias filosofias, por várias teorias, até chegar na constelação familiar. Ele e sua mulher, Sophie Hellinger, disseminaram a constelação familiar no mundo. A Sophie criou a Hellinger Schule, que é a escola Hellinger, que hoje organiza a formação para consteladores no Brasil. E qual é a base? A base da constelação familiar são as ordens do amor. Ordens do amor foi traduzido do alemão Ordnung, que significa ordenação, que cada coisa está no seu lugar. Então, não significa a ordem de mandar, mas que tudo para fluir, o amor para que ele possa fluir, precisa, que as coisas estejam no seu lugar. Então, as 3 ordens que o Bert Hellinger considera como leis. Por que leis? Porque assim como a lei da gravidade, eu posso não entender nada de física, eu posso não concordar, mas se eu jogar um objeto aqui no chão, ele vai cair. Então, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu nem saiba o que significa a constelação familiar, o que significa as ordens do amor, elas agem, elas atuam sobre nós. Por isso que o Bert as denomina como leis. A primeira é o pertencimento. Toda pessoa tem o direito e a necessidade de pertencer ao seu sistema familiar, à sua cultura, à sua religião, ao seu país, ao seu município, ao seu lugar de origem. Se por alguma razão eu tenho uma sensação de que eu não pertenço, de que eu não faço parte, automaticamente aquela criança vai buscar um mecanismo de sobrevivência. Esse mecanismo de sobrevivência, ele é um instinto. Então muitas pessoas falam, não, mas eu não fiz isso, eu não pensei nisso. Não. Esse mecanismo, ele não vem da inteligência humana, Ele é um instinto de sobrevivência. Então qualquer animal pode fazê-lo. Então a gente não tem necessariamente uma memória, uma intenção, Aquela criancinha, quando percebeu que por alguma razão ela não tinha esse olhar, Porque, lógico, pode ter acontecido alguma coisa mais séria. Então, os pais adoeceram, os pais trabalharam muito, ou essa criança
foi entregue para adoção, ou essa criança adoeceu, ou a mãe adoeceu, a pessoa se separada dos pais muito cedo. Então existem situações onde isso fica muito mais marcado. Mas existem situações que ninguém teve a intenção, né? E não fica tão caricato, mas isso também pode ser disparado. Como casos onde os pais estão muito presos na própria dor. E a gente tá ali, mas não tá ali. Não consegue ter essa disponibilidade de presença. Isso não é motivo para ninguém se culpar, porque todos nós fazemos isso. Né? O estado de presença, de atenção plena, é um grande desafio para a humanidade. É um dos maiores desafios que nós temos. Né? Então a dificuldade que a maioria das pessoas tem é de realmente estar ali presente, ter aquela qualidade de tempo onde eu tô aqui, olhando para você. Né? Então, disponível emocionalmente. Então, quando uma criança registra, né, que ela não tem isso, né, ela pode isso pode disparar nela uma sensação de que não tem ninguém ali para cuidar dela. Uma criancinha não sobrevive sem um adulto, né? Então, quando ela tem a sensação de que não tem ninguém ali para cuidar dela, ela tem a sensação de que ela vai morrer. Assim como um animal, né? Por exemplo, uma cachorrinha tem os seus filhotinhos no meio de um terreno, né? No meio de uma fazenda, e ela sai, né? E deixa aqueles filhotinhos ali sozinhos. O que vai acontecer com eles? Né? Então é a mesma sensação de uma criança. Então é uma sensação de que vai morrer. Por isso a gente aciona esse mecanismo de sobrevivência. O mecanismo de sobrevivência pode ser: então eu vou ficar bem bonzinho, porque se eu não for um peso pra ninguém, né? Se eu não der trabalho pra ninguém, eu sobrevivo. Outro mecanismo de sobrevivência muito comum, né, é o oposto. Então eu vou gritar, porque se eu não gritar, ninguém vai me ver aqui, eu vou morrer de fome. Isso é o que tem acontecido muito com as crianças diagnosticadas, né, com TDAH, hiperatividade, que na minha opinião a maioria não tem doença, né? É um mecanismo de sobrevivência diante de um mundo autista que estamos vivendo hoje. Ninguém olha, ninguém vê essas crianças, né? Estamos tão presos numa forma condicionada de agir, fazer, que eles não são vistos. Então eles precisam pular no ventilador para que a gente consiga vê-los, né? E um outro mecanismo que nós fazemos muito e rapidamente é assumir tarefas que não são nossas, né? Quando nós assumimos tarefas que não são nossas, nós passamos a assumir o lugar de outras pessoas, né? Então, por exemplo, uma criança, né, que está diante dos pais, né, por alguma razão ela sente que ela não tem isso, tá? E o que ela fala inconscientemente? Mamãe, é por isso que você não me vê? Então deixa que eu cuido disso pra você. Assim você vai ter tempo pra mim. Assim você vai me ver. E aí ela passa a acreditar de que ela pode salvar a mãe ou o pai, né? Essa dinâmica não tem a ver com ajudar, né? Porque uma coisa é eu fazer carinho na minha mãe, né? Outra coisa é eu arrumar uma cama, lavar uma louça. Outra coisa é eu acreditar que eu posso salvar os meus pais e que eu posso fazê-los mais felizes do que eles são. Quando eu faço isso, aquela criança passa a ficar num lugar de quem cuida dos pais. E a gente vê criança pequenininha fazendo isso. Mamãe, eu cuido de você. Não, mamãe. E a gente acha tão bonitinho, né? Atenção. Se a criança já começou a fazer isso muito cedo, é porque ela já está acionando um mecanismo de sobrevivência, né? Então, não é a criança que cuida dos pais. São os pais que cuidam da criança.
Então, quando a criança faz isso, né, quando nós fazemos isso pela primeira vez, a gente desequilibra a segunda lei, que é a ordem, a hierarquia, o meu lugar na vida. Se eu saio do meu lugar, eu saio do meu destino. E aí o que é meu não chega mais até mim. E aí eu desequilibro a terceira lei, que é o equilíbrio entre dar e receber, que é o equilíbrio entre as relações, como as relações fluem, como as relações vão fluir, né? Então, se eu dou demais porque eu acredito que é só fazendo muito, só salvando os meus pais que eu vou conseguir receber amor e ser visto e pertencer, eu vou agir dessa forma na vida, com tudo, né? E aí eu passo a fazer muito para conseguir receber e vou desequilibrando as relações. Ou eu acredito que eu só tenho que receber e não dou nada, né? Então, várias dinâmicas podem acontecer diante disso. O que acontece, né, com essa criança a hora que ela começa a alimentação? Começa a mamar no peito, ou não aceita o leite materno, ou começa a introdução alimentar, né? Ali eu já vejo toda a dinâmica entre essa criança e os pais. E eu comecei a observar que isso já acontece às vezes até intraútero. Quando eu olho uma criança, né, quando eu converso com uma gestante, né, recebo uma gestante que a criança começou a entrar em sofrimento fetal ou teve restrição de crescimento intrauterino, quando eu pergunto para essa mãe o que foi acontecendo na gestação e vejo essa criança depois do nascimento, a gente já vê que essa dinâmica começou, às vezes até antes dela nascer. E é impressionante. Nutrir é muito materno. O corpo da mulher foi feito para nutrir. Na placenta, via leite materno. Então, a vinculação afetiva, né, com a mãe permeia muito a nutrição. Então, não é tudo culpa da mãe, tá? Existe uma dinâmica ali familiar completa, que a gente tem que olhar para todos os lugares. Mas, de uma certa forma, nutrir é muito materno. Então, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, né, nessa dinâmica da criança com os pais e com a mãe. Como a pressão para nutrir é muito grande, a mãe muitas vezes tem muito medo de não ser boa o suficiente, de não nutrir o suficiente aquela criança. E nós carregamos várias crenças do que é pouco, do que é muito, do que quanto uma criança tem que comer, do quanto uma criança tem que engordar. E tantas pessoas opinam, né, que às vezes essa dinâmica fica muito pesada. Então, quando eu olho uma criança com dificuldade alimentar, muitas vezes o ponto não tem nada a ver com a alimentação. Tem a ver com a dinâmica que está instalada ali, principalmente no horário das refeições. Às vezes tem uma rigidez muito grande, tem uma tensão. A criança, ela não se retrai diante da comida, ela se retrai diante da agressividade. Aquela colher, né, ela é agressiva. Se uma criança está com a boca fechada, façam esse experimento em casa. Peçam para uma pessoa te dar o alimento e te distrair. Ah, olha aqui, né? Olha a galinha pintadinha, nananã, tum. E enfia a colher a hora que você não está esperando. A sensação é de raiva, de traição, porque você foi enganada. Eu estava aqui e uma colher entrou dentro de mim sem eu esperar. Então, isso é muito agressivo. E no auge do desespero, porque tem que alimentar, as dinâmicas vão se tornando cada dia piores. E aí aquela família tá lá, é hora do almoço. Já começa. Preparar o alimento, será que vai ser tudo igual de novo? Será que não vai comer de novo? Será que, ai meu Deus do céu. Então aquela tensão já vai crescendo, né? Se isso tá acontecendo com a mãe, com os pais, com quem tá preparando o alimento, imagina com a criança.
Eu brinco que nós somos 70% água, né? Nosso corpo é 70% água. A criança é toda porosa, é toda aberta, é toda sensível. Imagina que você pode colocar, quando você coloca um copo de água na frente de uma caixa de som, o que acontece? Ela vibra. Isso é física, tá? Movimento de onda, vibração. Frequência, vibração, onda, né? Então você vai vibrar, aquela água vai vibrar. Em qual frequência? Na frequência da música que tá tocando, tá? Então, eu brinco que nós somos a caixa de som e a criança é o copo d'água. Põe uma música clássica. Se eu tô calma, a criança tá calma. Agora, põe um heavy metal. Põe um rock and roll ali. Né? Então, se eu tô tensa, se eu tô nervosa, já preparando o alimento, se eu já tô nervosa de ser que a criança vai comer ou não vai comer, vai ser tudo igual de novo, pega o chinelo pra comer. Ou até de forma velada. Porque muitas vezes a família fala assim, não, mas eu não falo nada. Mas e dentro? Não adianta sorrir se você tá vibrando em pânico dentro, em raiva. Né? Nessas horas, eu falo que sabe aquela cena de filme de terror? Que você olha todo mundo bonitinho, lindo lá no jardim, todo mundo de branco, balançando no balanço. Você olha aquela família feliz, mas tá tocando aquela musiquinha no fundo. Então, como tá tocando a musiquinha, você sabe que uma coisa ruim vai acontecer. Então, seus olhos estão vendo uma coisa que tá tudo bem. Mas você tá ouvindo uma musiquinha que tá te alertando que tem algo errado. A criança ouve a musiquinha. Não adianta você sorrir. Não adianta você modular a voz. Porque se dentro você tá em pânico, dentro você tá com raiva, se você tá com medo, a criança tá ouvindo essa música. E ela vai sentir tudo que você sente. Então é muito melhor você dizer, e ser honesta com você, que agora não dá, a mamãe tá nervosa, mas não tem nada a ver com você, tá? Mas a mamãe tá nervosa agora, ou o papai tá nervoso, ou percebeu que tá nervosa, passa o bastão. Passa o bastão pro marido, né, pra um ajudante, pra mãe, pra sogra. Olha, me ajuda agora, porque agora eu não tô bem. Se acalma e volta depois. Não briga. Nesse momento não adianta, porque as coisas não fluem. Vale mais a pena se acalmar, esperar uma meia hora, porque aí as coisas vão mais fáceis, né? E aí você vai dar a comida. Coma primeiro. Não vá fazer isso com fome, nervosa, né? Se coma primeiro e não brigue com a criança. Sabe o que mais funciona? Não brigar. Eu recebi uma paciente esses dias no consultório, porque já fazia um tempo que ela não estava comendo. Já passou por vários profissionais, até que ela chegou até mim. E eu percebi, né, que era isso que estava acontecendo, essa dinâmica, né? A ponto, né, o pai ainda falou assim, nossa, tem dias que eu não tenho nem vontade de ir pra casa almoçar, de tão tenso que tá, realmente é isso que tá acontecendo. E aí eu falei, pensa, se você que é adulto consegue perceber que não tem vontade de ir, imagina com ela, que tem 2 aninhos. Então a tensão já vai ficando muito grande. E a criança também não quer sentar naquela mesa. Então, vamos fazer um acordo. 1 semana, confia em mim. Eu não vou passar cardápio, eu não vou passar dieta, porque não é isso. Não é isso que vai melhorar. Quando o problema é esse, o cardápio, a dieta, só vai colocar a família em mais empenho para fazer algo que vai deixar todo mundo mais tenso e com mais expectativa. Tem horas que o que a gente precisa fazer é desarmar. E aí, olhar para essa mãe e para esse pai, o que está acontecendo com eles? Por que isso aconteceu? Né? Quais são as crenças que essas famílias carregam de que tem que comer? A criança estava saudável, estava bem, estava ganhando peso, ainda não era uma criança que estava com prejuízo, nenhum déficit nutricional, não estava tendo nem prejuízo de ganho de peso. Mas não comer é algo que deixa os pais desesperados.
principalmente as mães, por ser dela a tarefa de nutrir, fisiológica. Não tô falando imposta, social, nada disso. É algo que mesmo que a gente queira brigar, de que tem que ser igual, o nosso corpo grita essa responsabilidade, porque é fisiológico, né? Então a gente só precisa honrar isso e saber que a mulher tem isso, né? E aí a gente também consegue assumir isso com muito mais naturalidade, né? Sem pressão, sem imposição e sem culpa. Então, o que está acontecendo ali? Por que tanta rigidez? Por que tanto medo? Por que não soltar um pouco? Né? Então, eu pedi para eles confiarem em mim e olhar no olhinho dela e falar: nós não vamos mais brigar com você para comer. Então, a partir de agora, aí eu pedi pra mãe olhar no olhinho dela e falar assim: a partir de agora, eu não vou mais brigar com você para comer, tá bom? E aí eles voltaram uma semana depois. Melhorou muito. Ela só me falou isso: tá muito difícil pra mim. Ainda é muito difícil pra mim soltar isso, soltar esse controle. Só que ela melhorou muito. Ela tá comendo. E ela já não tava comendo mais nada. Então, isso foi uma semana. E lógico, não é um milagre, tá? Porque isso pode pendular, né, em muitos momentos. Então, isso pode melhorar agora, ter uma recaída depois. A gente precisa ajudar essa família a sustentar isso, né? Enquanto isso, a gente precisa conversar e olhar um pouco mais para os pais para ajudá-los a compreender por que tanta rigidez. O controle, ele vem da insegurança. Quando eu tô insegura, eu tenho medo. Diante do medo, eu tenho uma necessidade de controlar tudo. Como o controle é uma ilusão, vem a frustração do controle, que é a ansiedade. Então, não tem como tratar a ansiedade. Não tem como tratar controle. Não tem como falar para uma pessoa: para de ser controladora. Eu preciso olhar para a insegurança dessa pessoa. Onde foi o gatilho de insegurança dela? Porque todo o resto é sintoma. Senão a gente fica tratando câncer com remédio para dor, né? Que é isso que fazem hoje em dia com a ansiedade. Nenhum remédio para ansiedade vai passar. Porque a gente está falando de insegurança. É um local de vulnerabilidade extrema. Então você está querendo tratar um câncer com remédio para dor. Não adianta ficar olhando para a ansiedade. Vamos olhar para essa insegurança. Onde foi? Lógico que todos os pais ficam inseguros quando tem um bebê. Isso é natural, é esperado. É muito difícil essa tarefa, né? Então, o que aconteceu? Como deixar, né? E muitas vezes essa insegurança é muito anterior a essa bebê. Começou lá atrás, quando esses pais eram crianças. E por um mecanismo de sobrevivência, né, acionaram o modus operandi, né, de controlar tudo para ter uma certa segurança, falsa segurança, tá? E aí vem uma criança e desmorona todo jeito de agir de uma vida, porque os filhos também vêm ajudar os pais. Então chega uma criança e tudo aquilo que eu tinha programado, tudo que estava dentro do meu script, vai por água abaixo. E é isso que acontece. Hoje o que eu observo é que as dificuldades alimentares começam principalmente por conta da tensão na hora de comer, do excesso de controle, rigidez, medo. Nas alergias alimentares, muitas crianças estão evoluindo com dificuldade alimentar por conta do medo de comer. As famílias têm tanto medo da criança comer algo, chamar de alimento sujo, alimento limpo, que eu peço, por favor, não façam isso. Não tem nada a ver alimento com traço, alimento com leite, com a relação de sujo e limpo, tá? Isso é algo muito sério, porque a criança não vai querer comer um alimento sujo. E depois você vai fazer um teste de provocação, ou depois, assim, as outras crianças que comem esses alimentos vai ficar como: ai, não, eu não posso encostar. Hoje a gente tem criança que não quer relar no alimento, que é contaminado. Ele não é contaminado. Uma proteína alimentar não é uma bactéria, um vírus, não é uma substância radioativa, tá? A gente não tá falando de contaminação, é um contato. Então, é importante que a gente haja com verdade,
com cuidado e atenção, mas sem alarme de pânico, porque senão essa criança vai se defender de algo perigoso. Se aquilo é perigoso demais, assim, dessa forma, eu não quero mais comer. Então, qual está sendo o efeito borboleta, né? Qual está sendo o problema atual diante de todo o mecanismo de excesso de alarme, de pânico? O medo de comer. E as crianças estão com medo de comer e por isso elas não querem mais comer. E isso é muito difícil da gente reverter. Então, quando eu recebo uma família e vejo isso logo no começo, já vou ajudando a acalmar. É preciso cuidar, é muito importante cuidar, prestar muita atenção. Isso não significa relaxar, ser relapso, ser negligente. Não tem nada a ver. Não migre do 8 para o 80, tá? Mas ter atenção e responsabilidade não significa viver em pânico. São coisas diferentes, tá? E o risco de morte existe em crianças que fazem reação anafilática, em crianças que têm reações como FPAS, que podem ter, né, um choque hipovolêmico ou um choque anafilático, que isso pode colocá-las em risco. O sangue nas fezes, por mais difícil que seja e por mais assustador que seja, ele não coloca a criança no risco de morte, né? Então tem outros sintomas, uma dermatite atópica, então não tem por que viver com esse facão gelado nas costas, como se a morte rondasse tão perto, né? Dessa forma. Então, precisou usar esse artifício para as pessoas se conscientizarem que a alergia alimentar não é frescura, que a alergia alimentar é coisa séria. Só que com isso, usaram levianamente a palavra morte para tudo. E agora, comer alimento tem essa conotação de que vai morrer. Olha o quanto é sério isso. O quanto a gente migra de um extremo para o outro. E nenhum dos extremos, nem a negligência, nem o excesso de alarme e nem colocar, né, o risco de morte dessa forma, são saudáveis. Ambos têm consequências sérias. Então é importante que a gente faça esse ajuste fino, que é difícil, o tempo todo, como um dial de rádio, tá? Então, foi demais, volta, né? Entrou o chiado de novo, volta, e vai ajustando isso na família, com cuidado, com responsabilidade, mas sem impor nessa criança esse pânico, esse medo, porque senão ela vai ter medo de comer sim, e ela vai evoluir. E aí, conforme ela vai parando de comer, né, e a gente vê assim, às vezes, o medo de introduzir alimentação, então deixa tudo pastoso por muito tempo, deixa tudo batido por muito tempo. Não, eu tenho medo de engasgar, então deixa pastoso demais. Isso impede uma evolução fisiológica natural da criança. A evolução do desenvolvimento, o desenvolvimento neuropsicomotor precisa evoluir, e com a alimentação a gente evolui isso também, né? É tudo sincrônico. Agora, se eu tenho muito medo, eu retiro da criança a sua oportunidade de evoluir. E aí ela vai regredindo, né? E aí a gente vai ter que problema depois, né? Uma criança que não conheceu texturas vai ter ânsia com qualquer sólido que cai na boca. Então, ficar muito tempo no pastoso vai fazer com que essa criança tenha seletividade alimentar, porque ela não vai querer texturas, ela vai ter ânsia, né? Ela vai ter aflição de pegar o alimento. Então, o não oferecer, o medo de comer e toda essa dinâmica de tensão, né, pode fazer a criança se retrair diante de tudo isso. Consequentemente, ela vai se retrair diante do alimento. Mas o alimento não é a causa, ele é só o sintoma que aparece. A causa está atrás disso, tá? E é para isso que a gente precisa olhar, porque senão a gente só vai ficar tratando o sintoma. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque se a criança ficar muito tempo sem se alimentar,
aí a gente vai precisar de outros profissionais, né? Porque ela já não vai conseguir pôr o alimento na boca, já não vai conseguir encostar no alimento, né? Não vai querer relar. E aí vai ter que fazer um tratamento fonoaudiológico, né? Com terapia ocupacional, né? Às vezes psicólogos juntos também. Às vezes não, psicólogos são muito importantes e necessários para todo esse suporte para a família, tá? E aí o tratamento se torna muito caro e muito demorado, porque a gente não tem retorno com uma consulta. E às vezes a família vem numa consulta achando que vai, pronto, fui naquele profissional, agora vai resolver. Não, o profissional ele pode até ter um olhar diagnóstico, mas precisa de um tratamento que é lento e custoso. Né? Custoso do ponto de vista de dedicação, de tempo, de paciência, de perseverança e do ponto de vista financeiro. E aí as famílias desistem, vão pelo caminho mais fácil, né? Entrar com suplementação nutricional pode ajudar só na fase de manter o estado nutricional enquanto a gente não consegue, né, ter essa evolução. Mas o complemento nutricional não vai resolver o problema. É importante que todo mundo saiba disso, né? Entrar com alimento, né, líquido, pastoso, né, que vai ter todos os nutrientes, mas eu não ensinei essa criança a comer, eu não vou resolver o problema, eu só postergo ele. Então, o complemento alimentar, ele é importante para a gente garantir o estado nutricional enquanto eu tô fazendo todo o outro trabalho. Mas se eu não fizer outro trabalho, eu não vou tratar. É a mesma coisa, ficar tratando o sintoma, né? Então, é importante que a gente olhe para todo esse cenário. E quanto antes a gente conseguir perceber o que está acontecendo nessa família, mais rápido é para eu prevenir uma dificuldade alimentar futura, para eu prevenir que essa criança desenvolva uma seletividade. Porque depois que isso já é instalado, a gente vai ter, né, um tempo muito maior para reverter a situação. E aí é importante que essa família tenha paciência, perseverança e principalmente confiança nos profissionais, para estabelecer esse vínculo e não ficar migrando, porque cada vez que muda de novo de profissional, tem que começar tudo de novo. E aí, a criança não evolui. Eu sei que é muita coisa, espero não ter assustado ninguém. Eu acredito que esse olhar integrado, né, para tudo, principalmente para toda a família, é muito importante e necessário, e por isso nós precisamos trabalhar em parceria. A gente precisa trabalhar em conjunto. Muitas cabeças pensam muito melhor do que uma, muitas áreas, porque as áreas são como janelas, né? Então, da nutrição eu olho por uma ótica, na fisioterapia olha por outra ótica, a fonoaudiologia olha por outra ótica, né? A TO olha por outra ótica. Então, o psicólogo, né, a psicóloga vão olhar por outra ótica. Então são muitas janelinhas. E conforme a gente olha isso de várias óticas, a gente tem uma visão mais próxima do todo. E uma família é um todo, né? Não é um pedacinho. Quando a gente olha para a alimentação, a gente olha para muita coisa. Por isso é tão complexo. Um beijo enorme para todos vocês. Até mais!